This call is now being recorded. Começou a gravação, Clândio. Quando Beleza, quiser, valeu. Gente, então, estão enxergando? Essa é a pergunta sempre que eu faço, né? Sim. Tá. Então é o seguinte, gente, ó. Hoje a gente vai comentar um pouquinho, trabalhar um pouquinho com os chamados testes não paramétricos. A gente vai ter o teste de Wilcoxon, Mann Whitney, Kruskal-Wallis, a gente vai falar do teste do Q-quadrado, e depois a gente entra na parte final com correlação e regressão, tá? E no final a gente faz a finaleira comentando alguma coisa aí na sequência, tá? Então é o seguinte, ó. A questão dos testes que a gente trabalhou até então, teste T pareado, independente, ANOVA e teste T para uma amostra, a gente trabalhou ali com os testes chamados paramétricos, porque eram testes em que a gente tinha a normalidade, né, nos dados, e, portanto, a gente utiliza esses testes que são mais poderosos até que os testes não paramétricos, tá? Mas aí a gente sabe que nem todos os nossos dados, eles são dados considerados normais. Então, a gente tem que ter algum outro teste. Então, são os chamados testes não paramétricos. Então, claro que a gente diz assim, ó, pode ser aplicados em qualquer tipo de situação ou de dados, porque eles não exigem que sejam considerados uma distribuição normal. Então, a gente tem essa regrinha aí que não é obrigatório ser normal. Então, não exigem que tenha população normal. Muito bem. O que acontece? Outra coisa, nos testes paramétricos são todos eles com dados numéricos, né, quantitativos. Agora, nos testes não paramétricos, eu posso utilizar os dados não numéricos, os dados chamados qualitativos. Eu tenho testes para isso, né? E a questão 3 aqui que ele fala, que ele diz assim, olha, os métodos não paramétricos, em geral, envolvem cálculos mais simples. Mas como para nós não usamos cálculos, né? Quem vai fazer o cálculo para nós é o programa. Então, isso aí não é, para mim, não é nem considerado uma vantagem. Vantagem seria se, logicamente, se a gente tivesse que fazer esses cálculos considerados na mão, tá? Daí tem algumas desvantagens, né? Tipo que se tu quer analisar se existe uma diferença significativa ou não entre dois grupos, né? No teste paramétrico, eu preciso um N menor. No teste não paramétrico, o meu N, para que tenha aquela diferença, ele tem que ter um N amostral maior. Então, tem algumas vantagens e desvantagens, mas a gente não tem que entrar nesse mérito, tem que aplicar aquilo que deu ali nos dados e vida que segue, né? Ah, mas eu gostaria de usar um teste paramétrico. Eu gostaria. Então, o que tu tem que fazer, talvez, para usar? Aumentar o teu tamanho da amostra. Esse é um dos fatores que pode te levar a usar. Ninguém está dizendo que vai dar garantia que tu vai usar, né? Então, a gente sempre fala isso. Ah, eu gostaria de usar o teste T do que o teste Wilcoxon. Tudo bem, só que os dados aqui não dá para a gente usar, né? E a gente tem explicações para isso, né? Então, quer dizer, o teste primeiro que a gente vai trabalhar vai ser um teste chamado de Wilcoxon, tá? Que ele é um teste que é primo irmão do teste T para amostras pareadas. Lembrando, pareadas é aquele que a gente faz a comparação para o mesmo grupo em duas situações distintas, em dois momentos distintos normalmente, né? O momento antes comparado com o momento, por exemplo, depois, né? Então, a gente verifica ali exatamente se existe uma diferença ou se não existe uma diferença. Então, o que nós temos aqui no nosso primeiro exemplo? Então, a gente tem, é um estudo, claro, de novo insistindo, tá, gente? Nós temos aqui apenas 7, tá? E realmente é um grupo extremamente pequeno, né? Mas já acontece. Aconteceu já casos em que a gente teve que fazer uma análise para uma quantidade muito parecida com essa, né? Nessa época, hoje, detalhe, eu até estava comentando, que nessa época de pandemia, o que está acontecendo é que quando a gente faz o cálculo amostral e te dá ali um resultado, por exemplo, de, sei lá, 120 pessoas para compor o teu estudo, o que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas não estão conseguindo essas 120, porque muitas vezes você tem que fazer o quê? Medição, e aí já complicou, né, na situação da Covid. Então, hoje, embora, e está acontecendo muito nas defesas, tá, de mestrado, principalmente, as pessoas, bom, inicialmente calculam o tamanho amostral e dá 120, e às vezes os caras vão lá com apenas 30 ou 40,
E aí, claro que eles colocam uma observação, principalmente na defesa, que eles não conseguiram, por quê? Porque as pessoas não estão indo mais nos hospitais, as pessoas estão deixando de ir nas clínicas, né, onde a gente pode, de repente, fazer essas medições e análises. Então, aí eles têm uma explicação. Porque, normalmente, se tu calcular e der 120, tu for para uma defesa, mas isso lá antes da pandemia, com 30 ou 40, a banca vai cair em cima de ti. Vai cair em cima de ti. Pô, tu fez o cálculo amostral e chegou em 120. Como é que agora tu tá, né, usando apenas 30? Entendeu? E outra, quando tu não faz o cálculo, ou tu não explica lá na tua dissertação que tu fez o cálculo amostral, os caras vão ter que questionar. Tu fizeste o cálculo amostral? Aí o cara vai dizer sim, o cara vai tentar mentir. Ah, eu fiz. Mas onde é que está escrito isso no trabalho que tu fez? Ah, mas eu não escrevi. Tem que escrever. Isso tu vai ter que escrever. Agora mesmo teve uma menina que está para fazer ela foi aluna nossa no mestrado, já defendeu. A gente teve um trabalho, que é uma perfusionista, fez um trabalho. A gente está agora fazendo o segundo trabalho foi aprovado, mas não foi publicado ainda. E aí ela pediu para calcular. E o cálculo dela deu 371 pessoas que ela tem que consultar. Só que a consulta dela é uma consulta virtual, então para ela, acho que ela vai conseguir, né? Porque o que ela fez? Ela ainda não passou para o doutorado, tá? Ela vai tentar um doutorado aí na Federal. E aí ela tá montando o projeto para a defesa do projeto, e na defesa ela vai colocar o tamanho amostral. Isso já é ponto positivo para ela, tá? Porque os caras ali da banca vão, opa, essa aí tá vendo bem, que tá entendendo como é que funciona. Porque se ela for para uma defesa de banca, defesa de projeto de tese, né? E nessa banca, nessa defesa, ela não calcular, ela tem uma chance grande dos caras darem olha, não dá, não vamos aceitar, ou então vamos aceitar, mas tu tem que fazer tal coisa. Então ela já está se antecipando e fazendo. O dela precisa 371 pessoas, se não me engano, 371, 372, não estou lembrado, mas tudo bem, é mais ou menos por aí. E quantas tinham inicialmente? 10.800 pessoas. Ela tem, eu acho que no Brasil inteiro, tem 10.800 perfusionistas, e aí ela vai ter que consultar 371 perfusionistas. E aí, mas aí como que ela vai consultar? Pode ser todos aqui de Santa Maria? Bom, primeiro que não tem, né? Óbvio que não. Não pode ser assim. Tem que ser uma estratificação proporcional, né? Ou seja, aquele estado ou aquela região. Aí vai ver se vai ser por estado ou se vai ser por região, o que ela que vai decidir, tá? E aí teria que ser proporcional. Então é óbvio que, por exemplo, a região sudeste deve ter a maior quantidade, portanto, nesta região, ela tem que ter a maior quantidade na amostra. Então, são detalhezinhos legais e importantes que na hora de uma banca, se tu fizer isso, tu já sai ganhando pontos ali para uma possível aprovação lá do teu projeto. Bom, então olha aqui, nós temos aqui um exemplo, né, é a situação antes e depois, e ele quer saber se existe uma diferença, né, entre esses dois momentos aqui que a gente chama ali, então, de momento 1 e de momento 2, tá? O momento antes e o momento depois. Bom, você sabe que a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é analisar a normalidade. Não tem como a gente fugir disso, né, gente? Então, a gente vai lá. Bom, ou você já tem o banco, eu já enviei para vocês, eu botei aqui antes do... Vamos ver aqui como é que está o nomezinho da variável. Tem que ver aqui mais para cá, eu acho. Por aqui. Aqui, ó. Peso antes e peso depois, tá? Então, peso antes do programa de treino e o peso depois do programa de treino. Então, com esse banquinho aqui, lógico, um banco ridiculamente pequeno, mas eu repito, se quem faz com 7, faz com 50 e faz... Claro que os resultados provavelmente vão dar outros, né? Então, nós temos aqui o quê? Que é analisar inicialmente a normalidade desses dois dados aqui. Então, a gente vai ter que ir aonde? Vai ter que analisar, isso tudo está escrito ali no material, não esqueça disso, olha ali em negrito, está escrito aqui, e isso é uma das coisas que a gente já fez na semana passada, né? Bastante. Então, vamos lá, vamos em analisar estatística descritiva e vamos em explorar, né? Aí espera um pouquinho, coloca aqui dentro
aqui dentro do primeiro quadro, as duas variáveis, que são peso antes e peso depois. Vamos ver o peso antes e o peso depois. Está aqui ele, ó. Peso antes e peso depois. Não é um em cada quadro? Não. Lembrando que aqui no quadro de cima são as variáveis dependentes. E aqui uma lista de fatores. Por exemplo, se a gente estivesse dividindo em homens e mulheres, aí nós teríamos aqui embaixo que colocar sexo, por exemplo, ou, sei lá, grupo etário, não sei, qualquer fator que tu dividir o teu grupo, tá? Então, aqui os dois têm que ficar na parte superior. Nós temos que clicar em gráficos e aqui ramos e folhas não precisa, normalidade com testes, tá? Esse aqui tem que ficar marcado, o resto não precisa ficar marcado. Ou continuar. Lembrando, mas eu não estou muito lembrado ali, porque, né, eu esqueci da aula passada e tal, como é que eu analiso se ele é considerado normal ou não. Então, vamos ver. Vamos primeiro dar o OK, vamos ver, espera um pouquinho, o output sai e vai me sair este quadrinho aqui embaixo. Se inicialmente o peso antes, né, e o peso depois, nós temos aqui, e nós temos aqui os testes de normalidade. Então, nesse momento, me interessa apenas o teste de normalidade. Então, eu vou olhar ali, ó, eu mesmo, tá vendo? Ó, eu estou levando esse quadro aqui para o meu material, e aí a gente analisa que antes do treino, os dados são sim considerados normais. Eu repito, antes do treino, os dados são normais, tá vendo ali? Está em verdinho, 0064. Lembrando que todo o valor de P. Talvez o cara pergunte, mas por que o Shapiro-Wilk? Lembrando que o Shapiro-Wilk, quando a gente tem grupo de dados inferior a 50. Então, é o caso que eu tenho aqui, só tenho 7, portanto, vou pegar o Shapiro-Wilk de cara aqui, não tenho nem que pensar, né? Aí eu vejo aqui o 00 maior que 005, consequentemente, o que significa que é normal. Muito bem. Aí, por enquanto, eu vou usar um teste T, né, de dado pareado. Aí eu vou olhar aqui a segunda, que é o depois. Opa, falhou. Tá aqui em amarelo. Não é que tenha falhado, né, gente? Não é falhou. Não deu normal. Então, quer dizer, se um dos grupos falhar, ou se um dos grupos não der normal, eu não posso, de maneira nenhuma, usar o teste T pareado, tá? Então, eu vou usar o chamado primo irmão do teste T. Então, a gente já decidiu que nós temos aqui, então, um problema. O ficheiro, né, depois, então, a variável depois, não segue uma distribuição normal. Portanto, se não segue uma distribuição normal, esquece, tu não vai poder aplicar um teste paramétrico. Então, a gente pula para o teste, né, que representa o teste paramétrico, que é o teste T para o teste de Wilcoxon, que é o teste primo irmão do teste T pareado. Então, como é que a gente faz isso aí? Então, agora a gente vai pela primeira vez hoje, né? Vamos aqui nesse negrito. Vamos lá, então. Como é que a gente faz? Vai em analisar, vamos em testes não paramétricos, tá? Caixa de diálogo legadas, tá tudo escrito lá, pode ver. E depois nós vamos procurar duas, né? Antes e depois são duas amostras relacionadas. Então, vamos de novo lá. Vamos em analisar, testes não paramétricos, caixa de diálogo legada e duas amostras relacionadas, pareadas. Portanto, clica, e aí agora tu vai colocar as duas variávelzinhas, cada um nas duas casinhas aqui. Então, vamos procurá-la ali. Nós temos o peso antes e o peso depois, cada um colocado numa caixinha aqui. Aí abri uma aqui embaixo, porque tu pode fazer vários Wilcoxon ao mesmo tempo, tá? Pode fazer, mas eu particularmente gosto de fazer um por vez, tá? Para não criar uma grande confusão. Então, a gente vai fazer aqui peso antes contra peso depois. É o que a gente está fazendo. E aqui, ele já fica marcado um teste chamado Wilcoxon, que é o teste mais importante dessas duas amostras relacionadas, mas existem outros, né? Teste sinal, teste McNamara e tal, né? Mas de sinal e de McNamara, assim, são pouco usados, mas tudo bem. Mas a gente está usando um teste, portanto, de Wilcoxon. Vamos dar o OK, tá? Damos aqui o OK, espera um pouquinho, e aqui ele aparece dois quadros. Eu gosto muito desse primeiro quadro, tá? Mas, claro, o mais importante é o segundo quadro, mas eu acho legal esse primeiro aqui.
tá? Eu acho que eu coloquei ele ali ou não, vamos ver. Ah, coloquei, tá todo mundo lá. Então, esse aqui é uma estatística descritiva, tá? Esse aqui é o quadrinho, esse que eu citei agora, tá vendo? Ó, esse quadrinho aqui, ó, 5117, exatamente o mesmo que eu tenho ali. E depois esse quadrinho final, que é esse quadrinho aqui debaixo. Então, tu vê que todo mundo está aqui dentro. Agora a gente tem que estraçalhar isso aqui, tá? O primeiro, o que significa isso? Quando eu tenho uma grande quantidade de informações, né, é muito interessante vocês saberem, por exemplo, quantos deram postos chamados negativos e quantos deram positivos e quantos empates nós tivemos. Bom, eu acho que fica bem claro, gente, que postos negativos. O que é negativo? É a simbologia A. A simbologia A é quando depois da dieta, tu tem um peso menor que antes que a dieta. Que vamos combinar que seria uma situação que me interessava muito, né? Que o depois da dieta, tu tem um peso inferior a antes da dieta. O que tu não gostaria é que depois da dieta o teu peso fosse superior ao antes. Então quer dizer que a dieta andou pelo lado contrário, né? E aqui seria uma pessoa teve esse caso aí. E tivemos uma pessoa que o antes e o depois ficaram igual. Ficou igual. Vamos ver? Vamos olhar aqui, ó. Igual, onde é que tu tá igual? Igual tá aqui, ó. A pessoa 3 ficou igual. É aquele 1 lá. Agora aqui, ó. Diminuiu, aumentou. Aumentou muito pouco, mas aumentou. 86 para 87. Este é chamado o posto ali, que ele chamou de posto negativo ou positivo, não vem ao caso. Vamos olhar ali. Ele chamou aqui de posto positivo. Está aqui, ó. Quando o valor depois é maior que o valor antes. Então, significa dizer que das 7 pessoas, 5 delas, nós tivemos aqui um objetivo alcançado. Não sei se o objetivo em forma de peso, sabe? Mas o objetivo alcançado. Qual o objetivo que tu vai fazer uma dieta? O objetivo de quando tu faz uma dieta é que tu perca peso. Vai perder o peso. Beleza, então quer dizer que 5 pessoas perderam peso. Uma ganhou peso e uma empatou, né? Agora, se essa perda ela foi significativa ou não, bom, aí são outros 500 e aí é o que a gente vai analisar agora, tá? Então, por enquanto, eu sei que dos 7, 5 tem perda de peso. Se ela foi uma perda significativa, vamos olhar o quadro de baixo. E foi significativa. Tá aqui, ó. Quase não foi, tá, gente? Mas esse quase não foi muito devido ao fato da gente ter uma amostra de 7, que é ridiculamente pequeno. Se a gente colocar mais algumas pessoas ali com as características parecidas daquele grupo ali que eu falo, daquele grupo lá, ó, tá? Com esse aqui, certeza absoluta que esse carinha aqui vai dar um valor menor ainda, tá? É quase certo que vai dar menor. Então, quer dizer, significa dizer que existe sim uma diferença significativa. Por quê? Porque o P deu menor que 0,05. Repito, quase naquele limite de não dar. Mas deu, portanto, ficamos aí como conclusão. Como que a gente conclui isso, né? Se vocês tiverem que concluir individualmente um teste em relação a um determinado fator que está analisando, mais ou menos tu vai ter que escrever dessa forma como eu concluí aqui embaixo. Agora, normalmente também as pessoas criam uma tabela, né? E a partir dessa tabela, tu vai colocar todas as informações e talvez ali embaixo dessa tabela, ou próximo a ela, vocês vão então explicar aqueles casos que deram diferença significativa, né? Que é onde tem uma influência muito mais interessante em termos de conclusão para nós do que quando não deu. Então, dá para escrever numa tabela com todas as informações e embaixo dissertar um pouquinho sobre ela. Por exemplo, o que a gente poderia dissertar aqui? Bom, a gente poderia dissertar quanto à questão do treino ter uma eficácia ou não, ele teve uma eficácia, porque a eficácia é ter uma diferença significativa e ter uma redução no peso. Diferença eu sei que teve. Agora, a redução, aí vamos olhar aqui, ó. Eu botei mais ou menos assim, ó. Verificamos que 7 indivíduos, dos 7 indivíduos que compõem o estudo, 72% perderam peso. Repito, tá, gente? Repito milhões de vezes. Ah, mas para aí, cara, 72% é o que temos, é o que a gente vai fazer, tá? 72% perdeu peso, 14% ou 28%, né? O restante, né, para chegar a 100%, não perderam peso, né? Um ganhou até e o outro manteve.
Agora, o que eu vou analisar na sequência? Verificou-se que existem diferenças, então, estatisticamente significativas, e o cara é quase não, né? Bom, gente, aí fica a teu critério, quase não, tu tá certo, mas não tem, se existe quase não. Tem diferença ou não tem, acabou. Então, existe diferença entre os pesos antes, e aí tu coloca a mediana, e peso depois, e tu coloca a mediana do peso depois. E aí, diferença entre os pesos antes e depois dos treinos físicos. E aí tu pode colocar as informações que constam nessa tabela, que é o Z, e o valor do P. Mais importante, lógico, o valor do P. Então, notamos como conclusão, né, final, que o treino físico teve o efeito desejado. Porque olha aqui, ó, passou de uma mediana de 103 para uma mediana de 92. Ou seja, lembrando que mediana divide o grupo ao meio, então houve o quê? Uma redução significativa no peso dessas pessoas. Ah, mas para o João não, mas a gente não analisa o João nem a Maria separada, a gente analisa o grupo, e no caso este grupo dos 7 indivíduos. Aí alguém questiona, por que não dá para colocar média? Pois é, aí nós temos a seguinte regra que a gente usa, tá, gente? Os livros aí falam dessa forma. Quando os dados forem paramétricos, o que a gente estava até a aula passada, a gente usa a média mais ou menos o desvio padrão. Quando os dados forem não paramétricos, como é o caso de agora, e vários outros testes na sequência, a gente usa como regra final a mediana. Tá? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho isso. Neste caso, em particular, eu até poderia, vocês talvez vão ver em vários outros trabalhos, a mediana, eu poderia usar a média, por isso que eu coloquei esse quadrinho aqui para fazer um comentário com vocês. Por quê? Porque o que acontece na grande maioria dos casos quando os testes são não paramétricos? O desvio padrão, ele é um valor muito grande na comparação da média. Nota-se que ele aqui não é um valor muito grande na comparação com a média. Então, eu poderia até usá-lo, sabe? Mas a gente usa uma regra. Deu paramétrico, usa a média e desvio padrão. Deu não paramétrico, usa a mediana lá na tua tabela, na tua conclusão, sabe? Então, é assim que a gente procede e trabalha na forma de conclusão final, tá? Então, a gente tem isso daí, ó. Agora, dá bem para anotar também, né, gente? A mediana é um elemento legal, olha ali, ó. Vamos combinar, né, gente? 103 para 92. Então, nota-se que houve realmente uma diferença significativa, né? Só que eu tenho que provar, e a prova vocês estão vendo que está aqui, ó. A prova está ali, né? Agora, a média também, né? Se eu usasse a média, teria uma diferença bem interessante de 7 quilos perdidos, em média, por pessoa. Claro que alguns perderam mais, outros perderam menos, outros não perderam, né? Outros até ganharam, outro, né? Que foi um só que ganhou, mas o que interessa é analisar o conjunto, tá? Aí o cara pergunta, mas tudo bem, como é que eu acho a mediana? Então eu botei aqui embaixo, como achar a mediana? Bom, gente, se vocês olharem o output, né, que está aqui em cima, ó, tá aqui a mediana. Quando a gente fez a análise ali do explorar, né, que a gente fez a análise da normalidade, vocês têm a mediana aparecendo aqui, ó, que a mediana é 103, e depois a mediana aqui embaixo, que é 92, tá? Então, vocês têm total condição, por isso que eu coloquei ele embaixo, né? Ah, e como que eu vou achar a mediana? Porque, né, eu tenho a média. Vai achar a mediana ainda analisar, descritivo e explorar. Foi exatamente o que tu fez há minutinhos atrás. Então, vai ali no output, lá em cima, e tu vai colocar e descobrir a mediana de cada um deles, tá? Aqui por muito pouco mesmo, tá? Mas, repito, se aqui desse 0056, por exemplo, mas como é que vai dar 0056 se a diferença ela foi bem grande? É que daí entra a questão do N, que é muito pequeno. Às vezes acontece isso. Então, a gente sempre aconselha que vocês tenham um N bastante interessante no trabalho de vocês, né? Que futuramente você tem que fazer o TCC de vocês e tal. Então, quando vocês forem pegar um banco de dados, vocês têm que entender que você tem que pegar um banco de dados com um N considerável, né? Dá para calcular, claro que tem como calcular, né? Mas não adianta tu pegar um N muito baixo, que aí as respostas vão ser
vão ser distorcidas, né? Então, se aqui desse 0,0056, eu não ia me apavorar coisa nenhuma. Se eu olhasse só esses numerozinhos aqui em cima, o 103,92, aí eu ia dizer, pô, para aí, cara, tem diferença. E aí, mas não deu. Mas não deu porque o N também é ridiculamente pequeno, tá? Bom, aqui tem um exemplo, né? Depois não vou aqui entrar no mérito, mas aqui verificar se o peso do rim esquerdo e o rim direito, eles têm pesos, né, parecidos ou não, então, iguais ou não, são diferentes ou não. A gente aqui verificou a normalidade, depois a gente fez a análise estatística, ó, tu tem aqui 14 pessoas em que, letra A, que o rim direito tem peso menor que o rim esquerdo. Agora, o que isso vai me interessar? Bom, isso eu não sei, entendeu? Isso não é, como eu digo, isso não é problema meu. Como é que eu vou saber? Mas o que me interessa se o rim esquerdo é maior que o direito? Sei lá, gente. Será que a pessoa anda meio ladeada, assim, o esquerdo, meu esquerdo ele tem peso maior um pouquinho que o direito. Então, já sei, quem caminha, então meio de lado é porque o rim, bom, sei lá, né? Acho que não, né? Porque a diferença é nas gramas só, né? Tá? Mas a ideia é essa. Aqui, ó, de 18 pessoas. Isso aqui eu peguei, gente, de um livro chamado Estatística Médica, que nós temos aqui no UFN, que eu pedi até para comprar, a biblioteca comprar. É bem interessante. Só tem exemplos da área médica. E aqui foi exatamente um estudo, tá? Analisando, então, as autópsias realizadas no departamento, na África, papapá, e analisaram os pesos do rim esquerdo e do rim direito, tá? Então, vamos ver se deu diferença. Não sei, não estou nem lembrado se deu. Bom, de 18, 14 tem rim direito menor que o esquerdo, 4 tem o direito maior que o esquerdo e não teve nenhum empate, tá? E deu também a diferença. Muito pouca, mas deu. Então, a gente tem ali uma diferença significativa em que a mediana no rim esquerdo é 1,35 e a mediana do direito é 1,22, ou seja, é uma tendência maior que o rim esquerdo tenha um peso superior ao rim direito. Explicações? Cabe a vocês e não ao Clândio, que não entende nada de medicina. Tá? Mas deve ter alguma explicação aí. Bom, segundo teste da aula de hoje. Mann-Whitney. Testezinho bem gostosinho, bem simplesinho. Primo irmão do teste T para dados independentes, tá? Então, a gente tem aí. O que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela, tá? Dos triglicerídeos com 11 pessoas que sofreram infarto no miocárdio. Então, tá aqui, ó. Essa aqui são as 11 pessoas que sofreram. E 8 pessoas que estão no grupo controle. Ou seja, nós não tivemos aí, eles não tiveram problemas de infarto no miocárdio. Muito bem. Analisando ali, gente, olhando esse grupo, dá uma olhadinha ali, nós temos um cara aqui, ó, que é muito estranho esse valor. Eu sempre gosto de enxergar essas coisas assim, tá? De tentar enxergar assim, esse cara é um pouco estranho. Será que tem a possibilidade de um triglicerídeo dar 4,48? Como eu digo também para vocês. Esse é o problema, vocês que têm que enxergar isso, não eu. Porque, de repente, pode ser um erro de digitação, gente. De repente, o Clândio ele digitou errado, era 2,48, o cara digitou 4,48. Não sei. Aí o cara vai lembrar, não, esse aí é o triglicerídeo do seu João, lá realmente ele estava altíssimo. Então tá, beleza, vamos vida que segue, vamos embora. Porque não é uma coisa comum, né, se tu verificar aqui. É todo mundo 0, pouco, 2 aqui, aí com quase 5. É estranho, né? O que eu posso fazer com ele? Bom, se é realmente seu João aqui, eu deixaria, porque, né, não posso... Agora, se está grande dúvida se isso aqui é verdade, eu elimino esse cara aqui. Só que tu eliminar num grupo que tu tem uma meia dúzia de pacientes, aí é sacanagem, né? Aí tu vai ficar com uma quantidade menor ainda e aí vai ficar mais complicado de tu tirar conclusões pontuais e verdadeiras ali, né? Quanto mais tu tirar, esse aqui eu acho que não, então tira. Esse aqui eu acho que é, então tira. Pouquinho tu vai ter 2 ou 3 ali só. Então aí não é interessante, tá? Mas ele provavelmente vai ser um outlier, né? Depois a gente vai ver como que a gente encontra ele. Bom, vamos lá. Então eu quero comparar, gente. Será que
a gente analisando triglicerídeos, eu consigo identificar se uma pessoa teve, né, infarto no miocárdio, sim ou não. Você sabe que as análises, por exemplo, de exame de sangue, é só vocês olharem lá, se o ácido úrico do clândio está alto, ele está com um problema, uma infecção em alguma junta, o chamado mais conhecido como gota, né, que eu tenho, por sinal. Então, como é que eu analiso se eu tenho gota ou não? Né? Como é que eu analiso se eu estou com esse problema ou não? Primeira vez eu fui na Unimed, não tinha noção nenhuma disso, foi lá, não podia botar e era um calor aqui, eu me lembro que era aniversário aqui em casa e tal, aí claro, tomando cervejinha e tal, você sabe que quem tem gota não é tomar, né, e ali tem outras coisas que não pode comer também, e aí o que acontece? Fui na Unimed, aí tá, mano, o que tu deve ter? Aí o cara olhou ali, meu dedo do pé esquerdo tava um tamanho só. E aí, mas eu não bati, cara. Certeza que eu não bati. Daí vamos ver primeiro se estava quebrado, sei lá eu, né? Vai que tinha tomado uma que outra, não tinha tomado, gente, é pouca coisa. Aí, de repente, eu bati em algum lugar e não me toquei, né? Como é que tu vai bater e não se tocar, né? Para achar o ponto e quebrar. Aí tá, não era nada disso, beleza. Aí vamos para a segunda parte, exame de sangue. E aí viram que ali tinha uma inflamação no tendão, e aí o exame de sangue confirmou, é gota. Aí vai lá, clãs, toma injeção, papapá, no dia para melhorar, e depois toma eternamente aí colcistina e Diaba 4 aí que a gente toma para não ter esses problemas. E aí foi identificado isso. Então, o que significa? Se eu pegar um grupo que tem gota, clândio, e uma grande parte, talvez até de parentes de vocês que tem isso, e é um parte ter isso, é complicado, e pessoas que não têm, talvez muitos de vocês que não tenham. Se a gente verificar, gente, o ácido úrico, meu, do João que tem, da Maria que tem, contra o grupo que não tem, tu tenha certeza que vai dar uma diferença muito significativa nos resultados. Então, eu posso chegar e dizer que quando dá uma diferença significativa no ácido úrico, né, eu posso garantir, então, que essa pessoa tem tendência a ter uma gota. Isso eu posso chegar a dizer. Então, quer dizer, será que eu posso identificar que o triglicerídeos é um fator que tem alguma associação com o infarto? Assim, isso não tem nada que ver. Gente, se não tem nada que ver, não é tu que tem que dizer, me desculpa, não é tu. Quem tem que dizer isso vai ser o teste que a gente vai fazer. Então, a gente tem aqui um grupo doente, um grupo controle, tá? Então, vamos ter que fazer em primeiro lugar, óbvio, analisar a normalidade. Então, vamos lá. Analisar, descritiva, explorar. Tira aqui o peso antes e tira aqui o peso depois. Deixa eu só cancelar uma coisa aqui para mostrar como é que a gente criou esses dados lá, né? Vamos ver? Assim, ó. Aqui é o triglicerídeos, tá bom? Tem que ser assim agora, tá? É diferente do pareado, tá? Pareado, tu tem que ter um grupo antes e um grupo depois. Rim esquerdo, rim direito. Pareado. Então, tu tem que ter um grupo rim, esquerdo e direito. Aqui não, aqui tu vai botar os triglicerídeos todos um embaixo do outro, né? E aqui do lado tu vai definir o grupo doente e o grupo controle. 0 é doente, 1 é controle. Isso aqui é importante para a gente poder fazer depois, tá? 0 é doente, 1 é controle. Então, a gente já sabe isso aqui, beleza? Tem que colocar dessa forma. Então, vamos analisar a normalidade, analisar, descritiva, explorar. Tira aqui o peso antes, tira o peso depois, e ele está aqui embaixo, triglicerídeos tem que vir na caixa de cima, e o grupo dos triglicerídeos tem que vir na caixa do meio ou a caixa de baixo, tá? Essa é a diferencial, porque triglicerídeos, olha aqui, são numéricos, e grupo, ele é um fator, né? Masculino, feminino, grave, muito grave, método A, método B, então vocês sabem que ali tem que vir o grupo. Não precisa mais vir aqui, já está marcadinho ali, tá vendo? Beleza? Então já pode aqui dar o continuar, ok, e vamos em frente ver o que dá. O que nós temos aqui? O grupo doente tem um triglicerídeos médio de 0,94, já o grupo controle tem um triglicerídeos de 1,6. Se a gente pegar agora, antes de aplicar o teste, tá? E aí eu quero ver o que eu botei ali, porque eu quero comentar uma coisinha com vocês, tá? Não botei. Deixa eu comentar aqui, já vou comentar aqui. No fundo, aí é latido da Nina. Então, vamos lá. O que nós temos aqui, gente? Um quadro de descritivos, né? Então, triglicerídeos. Agora, vamos olhar uma coisa aqui. Eu vou fixar bem aqui, média 0,94.
Erro desvio, que é o desvio padrão, gente, tem mais da metade, ó, qual que é a metade de 0,94? Muito mais não, mais que a metade, né, para relacionar com a média. A metade da média daria 0,45, 47. Aqui tu está com 0,53. Quer dizer, aqui usar o desvio padrão é erro daqueles enormes que a gente vê em muitos trabalhos, as pessoas usando. Ah, ele teve 0,94, um desvio padrão de 0,53. Gente, tu está com um desvio padrão muito grande. E agora, olha esse desvio aqui. Por causa daquele cara lá que eu citei agora há pouco, né? Do seu João lá. Olha lá, olha esse desvio aqui. A média deu 1,7. E o desvio padrão deu 1,3. Não. Tu colocar essa informação num trabalho, tu pode até os caras aprovarem, passar, porque os caras não vão entender um pouquinho da estatística lá, quem for analisar, né? O que der o parecer do teu trabalho. Mas não é para colocar. Aqui mostra claramente, se tu usar a média e o desvio padrão, gente, é muito grande. Nós temos casos em que o desvio padrão é maior que a média. Isso não pode acontecer, tá? Quer dizer, pode acontecer como aconteceu, mas tu não pode usar esse fator como resposta do teu trabalho. Por isso que nós usamos o quê? A mediana. Entenderam? Então, quer dizer, o cara já acha, não, a média deu muita diferença, não sei o que e tal e tal. Gente, pode ter dado muita diferença, mas não é para usar a média tendo um desvio padrão enorme como a gente tem. Então, a gente estipula. Tem muita gente que pergunta assim, mas quanto que a gente pode usar? Cara, dados normais, usa a média e desvio padrão. Dados não normais são aqueles dados que se concentram em um lado da curva. Vocês estão lembrados lá do tempo que vocês tiveram, né? Em bioestatística, os dados normais, gente, são os dados em forma de um sino, lembram? Então, ali tudo bem, tu tem uma distribuição meio que igualitária, parecida, né? Agora, dados não normais, tu tem uma quantidade muito grande de valores no início e poucos no fim, ou ao contrário, consequentemente, tu não vai poder usar a média como fator descritivo dos teus dados, tá? Embora muita gente goste de usar. De pouquinho eu repito, eu tenho casos que já deu e a média foi, eu posso até mexer num valor ali, gente, a média vai dar 1,7 e o desvio padrão vai dar 2. Aí como é que tu vai representar isso? 1,7 mais ou menos 2, não dá, não pode de maneira nenhuma, tá? Mas o nosso objetivo agora aí não é esse, o objetivo é olhar esse quadrinho aqui, tá? 0,103 e o 0,031. Damos aqui ele e identificamos que o grupo doente é um grupo chamado normal e o grupo controle é um grupo não normal. E era meio que óbvio que isso ia acontecer, né? Que nós temos esse cara aqui, é o elemento, que se ele tivesse um 2 aqui no lugar do 4, provavelmente o resultado daria outro. Tá? Eu não sei, eu vou fazer uma mudança agora aqui, ó. Vou botar 2,48 aqui, vou rodar de novo, tá? Eu não sei mesmo, tá, gente? Eu estou fazendo aqui sem saber o que vai dar, tá? Vamos olhar ali. Vamos olhar lá. Opa, ali, tá aqui. Ó, já dá normalidade, tu viu? É só eu alterar aquele valor, ele já me dá a normalidade. Né? Então, quer dizer, a gente consegue com isso mexer um pouquinho nos resultados. Claro que eu não posso fazer isso, né? Obviamente que não, né? Estaria fazendo um absurdo aqui, que é mexer com os dados. Então, vamos voltar com ele, porque ele é 4,48, é 4,48. Então, gravo lá, fica assim. Muito bem. Tá, o que eu tenho então agora? Já que ele não é normal, eu quero comparar dois grupos. Um é o grupo doente, outro é o grupo controle, são grupos independentes, portanto, eu vou compará-los agora. Né? De que maneira? Nós vamos lá em analisar, não paramétrico, caixa de diálogo, duas amostras independentes. Então, vamos lá. Aqui, analisar. Aqui embaixo, não paramétrico, diálogo legado, duas amostras independentes. Então, ok. Aí vocês vão colocar aqui, onde é que tu tá aqui? Aqui, tá lá embaixo. É só procurar lá. Triglicerídeos, é o que eu quero analisar. E o grupo de triglicerídeos. Você sabe que aqui que não dá para dar o ok ainda. O teste vai ser Mann-Whitney, tá marcadinho aqui. Mas vocês têm que definir o grupo. Lembrando que definir o grupo é o que eu digitei
para doente, o que eu digitei para controle. Às vezes vocês digitam 1 e 2, às vezes digitam 0 e 1, então tem que definir bem claro isso, de que forma tu digitou, tá? Eu digitei 0 e 1, posso mostrar isso para vocês agora, portanto eu coloco no grupo 1 é 0, grupo 2 é 1, beleza, continua e dá o ok. Eu posso mostrar agora para vocês que eu digitei 0 e 1, quer ver, ó? Aqui, ó, tá vendo isso aqui? 0 e 1, olha ali, ó, tá vendo? 0 para o grupo doente, 1 para o controle. Como é que eu sei? 2 caminhos. Clicando aqui nessa teclinha vermelha, que é o melhor caminho, ou indo aqui na visualização da variável e enxergando lá o que é grupo doente, o que é grupo controle. Está aqui, ó, variável 39, clica aqui, doente é 0, controle é 1, tá? Mas o melhor caminho, lógico, é aqui, né? A teclinha rápida, ó, pá, pá, é 0 e 1. Então, acostumem a fazer isso, tá? Ou é 1 e 2, ou 0 e 1, porque daqui a pouquinho, eu coloco 1 e 2, no outro eu coloco 13 e 4, no outro eu coloco 10 e 11, pô, aí é sacanagem para quem está fazendo, né? Então, tenta colocar sempre a mesma para ficar mais fácil, mais tranquilo. O que deu lá? Vamos olhar no output. Esse primeiro quadro não tem interesse, fala que tem 11 no controle doente e 8 no controle, que a gente já sabia. O posto médio é exatamente, tem que colocar em ordem, analisar, mas isso aqui, é melhor nem olhar isso aqui e olhar esse cara aqui debaixo, esse quadro aqui debaixo. Vamos olhar ali? O quadro de baixo é esse daqui. Nós vamos pegar a significância exata, né? Porque nós temos uma quantidade relativamente muito pequena de valores, né? Então a gente pega a significância exata, e aí nós temos aqui 0,152. Então significa dizer que 0,52 não tem diferença significativa entre o grupo doente e o grupo controle na relação dos triglicerídeos, né? Então significa dizer que, a pergunta que estava sendo feita lá em cima era, será que existe uma diferença no triglicerídeos ao grupo que sofreu um infarto? Não, então o triglicerídeos não é uma variável que vai definir se o grupo é o grupo doente ou o grupo controle. Por quê? Porque estatisticamente ele considerou esses dois grupos iguais, tá? Estatisticamente iguais. Então a gente tem ali, distribuição não difere. Aí a gente pegou o U, de Mann-Whitney, 26, colocou ali. Mais importante, lógico, é o P, que é 0,00152. Deu maior que 0,05, beleza, não tem diferença não. Então, o que eu quero dizer? Se tu me disser, Clândio, tu tem de triglicerídeos 1, pouco, tu pode garantir que eu sofri já um dia um infarto, ou tenho um infarto, sei lá, eu já sofri infarto no miocárdio? Não, tem nada que ver, né, o C com as calças, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, olha aqui, ó, o grupo controle teve uma mediana 0,88 e o grupo doente teve uma mediana 1,19. 0,88 para 1,19, né, gente? Não é uma enorme diferença, né? É uma diferencinha. Mas também, ó, o número também. O que aconteceria se desse um 9 aqui? Poderia dar? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Só que ia acontecer o seguinte, se desse um 9 aqui, gente, esses números aqui seriam muito parecidos. Muito parecidos. Tipo assim, ó, 0,88, 0,90. 0,91, 0,94, 93, sabe? Então, quanto maior o valor do P, quanto mais se aproxima de 1, mais o grupo se parece, tá? Quanto mais longe do 1, isso aqui não está tão perto do 1, né? Eles diferem um pouquinho, mas essa diferença não é considerada significativa. Aqui está, então, a indicação de um gráfico que eu acho muito legal, que é o gráfico de Boxplot, né? Que é esse gráfico aqui, que mostra o grupo doente e o grupo controle. Tu vê que não tem lá uma grande diferença mesmo. A caixa é um pouquinho maior aqui, né? Então, onde é que está esse desenho para nós? Ele está lá no outro. Aqui está ele. Só um pouquinho, esse aqui não é. Esse aqui foi aquele que eu alterei. É um pouquinho aqui para cima, quer ver? Ó? Aqui está ele, tá? É esse sim. Então, olha o que aconteceu aqui, gente. Aí tu quer saber, tu tem delírios aqui. Um no grupo doente, que é o paciente número 6. Então, tu olha lá o paciente 6 e vamos olhar ele. Paciente 6, está aqui ele, ó. Oi. Ali ele. Onde é que tu tá, paciente 6? Ali, ó. Ele tem 2,10, em que a maioria do grupo doente tinha 1,
né? Ele tem 2,10, não é um grande auxiliar, né? Agora, o outro paciente auxiliar, não precisa nem olhar lá, né, gente? É o 16. Não é 16? É o 16, ó. É aquele paciente, onde é que tu tá? 16? Aqui, ó, que tem 4,48 de triglicerídeos, porque ele é um valor realmente muito grande. Olha lá onde é que ele foi parar, ó, lá em cima. Então, é bom tu dar uma olhada nele. Esse aqui até tá próximo ao grupo, né? Lembrando, essa caixa de box plot, a mediana seria o valor, essa linha aqui do meio, tá? Essa linha aqui. Então, dá para ver que a mediana não é um elemento muito diferente desse, ó, tá vendo? Analisando a mediana. Esse aqui é o primeiro quartil, a partezinha debaixo da caixa, dá para ver que o primeiro quartil aqui e o primeiro quartil aqui são muito parecidos. E aí sim, o terceiro quartil ele tem uma diferença, né? Mas está aqui, terceiro quartil. Esse bigodezinho aqui é o maior valor, exceto os outliers, né? Tirando os outliers, e aqui o menor valor, que está aqui embaixo, tá? Então, para a gente poder entender. Então, aqui pelo gráfico mesmo já dava para enxergar que não ia dar diferença significativa, não, né? Mas, aquela história que a gente sempre conta, né? Uma coisa é tu falar, outra coisa é tu provar. E a gente falou e provou, portanto, é isso que interessa. Pois bem, agora vamos num teste aqui, gente, que é muito interessante, tá? E ele é bem legal, assim, porque ele tem um caminho diferente aí a partir da versão 25 do SPSS, que ele dá um caminho bem diferente aí para a gente resolver e facilitou a nossa vida um monte, tá? Que chama-se teste de Cruz-Cauares. O teste de Cruz-Cauares é o teste, como eu digo sempre, primo irmão de quem? Do ANOVA Way, né? Então, o que quer dizer? O que significa? A gente tem que, na ANOVA, a gente tem que comparar 3 ou mais grupos, né? Pode ser 4, 5, 6. Quando é 2 grupos, não é esse teste que eu vou usar, né? Mas quando eu tenho que comparar 3 grupos, 4 grupos, aí já vou ter que aplicar provavelmente um teste de Cruz-Cauares ou ANOVA. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 métodos de prevenção de cáries, que é muito comum, né? Vocês trabalharem com 3 grupos, lembrando que nós temos aqui uma quantidade relativamente pequena de crianças em cada grupo. O ideal seria, talvez, ter aí umas 50 crianças em cada um dos grupos, aí teria um Nzinho bem interessante, claro, é possível calculá-lo. Mas tudo bem, tu tem 10. E aqui, o que aconteceu? Chegamos hoje, lá no início do ano, né, os dentistas organizaram a boca de todas as 30 crianças. 0 cáries hoje. E aí disseram assim, ó, grupo A, tu vai ter que fazer isso. Grupo B, tu vai ter que escovar 10 vezes ao dia o dente. Grupo C, tu vai ter que escovar e, sei lá, entendeu? Não escova, não sei. Define o que tu vai fazer em cada grupo. É ideal que, né, que eles façam aquilo que a gente pede para eles, né? Porque uma pesquisa precisa também da outra ponta fazer o que a gente pede para eles, né? E você sabe que não é bem assim. A gente pediu para fazer uma coisa na casa deles, você sabe que hoje eles fazem, amanhã já não fazem mais, e aí no final vai dar uma resposta diferente. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões todas aí na hora, né, de pedir para fazer. Né? Nessa época de pandemia, a mesma coisa, né? Tu pede lá para uma pessoa comer determinada coisa ou fazer determinado exercício. Tá? Ele vai comer, mas não vai fazer exercício, entendeu? E aí, no final, lá tu vai analisar se o exercício foi bem ou não foi. Então, hoje as pesquisas estão meio trancadas, né? Porque tem muita parte prática da pesquisa que está trancada com a pandemia, né? Então é difícil. Então o que tu tem aqui? Tu tem as cáries no final do ano, a gente foi de novo no colégio lá, analisou, método A tem isso, método B tem isso, as crianças do método C tiveram essa quantidade toda aqui. Bom, então vamos lá? Como é que a gente coloca no SPSS? Assim, ó, barbada. Vai o número de cáries aqui das 30 crianças, e aqui colocamos o método A, B e C. O que eu disse? Método A é 0, o B é 1 e o C é 2, tá? Importante. 1, 0, 1 e 2. Beleza. E aqui as carizinhas de cada um deles, tá? Bom, a olho nu, assim, a gente enxerga com muita clareza que esse método C aqui, gente, não sei se vai dar diferença, mas o método C é um método péssimo, né? Tu eliminou as cáries das crianças lá no início e no final tiveram resultados, assim, grandes, né? Na comparação com os outros 2 grupos aqui que tiveram muitos zeros, uns, né? Esse aqui não teve ninguém com 0. Teve gente com 1, com 2 e até com 3, quer dizer,
né? Mas eu não posso chegar e dizer assim, notamos que, viu, olha que, ó, minha avó falou que e tal, porque tu tem que provar. Então, primeira parte é a normalidade, então a gente já sabe como fazer, vamos lá. Descritiva, explorar, tira o triglicerídeos dali e coloca no seu lugar as cáries. Tira o grupo de triglicerídeos e coloca os métodos das cáries. Não precisa mais clicar em nada, dá OK, espera um pouquinho, e ali, ó, né? Olha de novo aqui, gente, ó. De novo, eu quero falar de novo sobre isso, tá? De novo sobre isso. Olha as médias. 1 e 10. Olha o desvio padrão. 0,7. Média, 0,9. Desvio padrão. 0,6. Média, 1,8. Desvio padrão. Esse aqui até não tá tão grande, 0,6. Então, não é legal tu representar, né? Mas tudo bem. Quem tem que definir que vai representar ou não, vai ter que ser esse cara aqui. Então, vou pegar aqui a normalidade, vamos olhar ali, vamos olhar aqui, isso aqui. Gente, todos os 3 grupos são grupos considerados não normais. Mas se um deles falhasse, já não poderia usar o ANOVA, né? Aqui os 3 falharam. Então, quer dizer, beleza, é certo que eu vou usar o Kruskal aqui, tá? Então, ANOVA, não vai dar para usar. Vamos ver como é que ficaram os gráficos ali deles, ali, vai lá para baixo, deve ter. Olha ali, ó. Bom, esse primeiro aqui é um gráfico que a caixa ficou achatada, né, por causa exatamente dos valores ali que foram apresentados. Mas não, é um gráfico muito bonitinho, né, para a gente representar aqui, né. Então, acho que ficou um gráfico um pouco estranho, porque aqui virou, ninguém está para cima aqui, porque ninguém tem mais de 2 cáries, aqui também ninguém tem menos de 1 cárie. Então, são coisas que a gente consegue enxergar aqui. Eu não acho que seja um gráfico bom para representar nada lá. Tá, e o que a gente vai fazer então? Então, sabemos que nós vamos aplicar o Kruskal, né? Então, vamos lá. Então, gente, o que nós temos ali? Nós temos 2 caminhos aí, tá? O primeiro caminho é o caminho normal, aquele que a gente vinha fazendo até então, tá? Que é esse daqui, ó. Exatamente igual. Vamos lá, então? Vamos fazer ali e verificar o que vai acontecer. Vamos, então, analisar. Teste não paramétrico. Caixa de diálogo legada. Agora, a gente não tem 2 amostras independentes. A gente tem K amostras independentes, sendo que K pode ser 3 ou 4 ou 5. No caso nosso, K é 3. Né? Então, a gente clica ali, coloca ali a variável cárie, que é a variável que eu quero testar, e o método cárie é o que eu quero analisar, né? Definir o intervalo, lembra quem é o valor menor que tu digitou e o maior que tu digitou, então define o intervalo. O menor que eu digitei foi 0, para o grupo A, método A, e digitei, 2 para o método C. Então, o mínimo foi 0 e o máximo foi 2, lembra? 0, 1 e 2, por isso que é importante sempre isso. Tá ok? Kruskal Alice está marcadinho. Ok, de novo. E tem ali o resultado. O que me interessa é esse quadrinho aqui. Eu vou olhar o quadro lá e deu isso aqui. Deu mesmo, né? Mesminho lá, ó. Mesminho lá, mesminho aqui. E aí, gente, o que eu posso chegar e dizer aqui? Eu posso dizer, pronto, que houve diferença. Tá ali, ó, tá bom? Houve diferença significativa, sim, entre os métodos utilizados. Tem diferença, sim, deu menor que 0,05. Então, tem diferença, tá? Agora, vem a perguntinha que está aqui, aí, que não quer, de maneira nenhuma, se calar. Aonde estão essas diferenças? Né? Aonde que elas estão? Então, gente, tem uma hipótese que seria tu aplicar agora vários testes manu item, tá? Tá aqui escrito aqui embaixo, ó. Tu pode te dar vários manu itens, tá? Só que isso, ele pode surgir aqui a presença de um erro, então não vai ficar totalmente correto se fizer isso aí. Então, por quê? Porque ele vai ter que fazer o método A contra o B, o A contra o C e o B contra o C. Então, tu teria que aplicar 3 manu itens, porque para fazer a comparação, para ver onde que está a diferença. Porque ele só me diz que tem diferença, só não me diz aonde que está. Então, a partir de uma versão aí, que é a versão de número 24, 25, por aí, ela já aparece para nós uma ferramenta muito mais interessante, tá?
Então, o que eu vou mostrar para vocês é que o ideal não é fazer o que eu fiz antes, e sim o que eu vou fazer agora, tá? Quando for um teste de Kruskal-Wallis. Então, nós vamos aqui, ó, em analisar teste não paramétrico, tá tudo escritinho com desenho, então fica bem fácil e a gente não se perde, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui em analisar teste não paramétrico, tá? Opa, ali. E amostras independentes. São amostras independentes, né? Quem faz parte do método A não faz parte do método B e nem do C. Clica e vai aparecer esse quadro aqui, né? Então, o que a gente vai querer? Qual é o seu objetivo? Então, olha lá, ó, coloquei ali para vocês, ó, comparar automaticamente as distribuições. Tá ali. Beleza? É isso que eu vou comparar. Tá, então, eu clico em campos. Ó, pode ver que eu coloquei lá embaixo para vocês, ó. Campos. Ó, clicando em campos, tu vai colocar caris e no grupo método cari. Olha ali como fica fácil, ó. No campo teste, eu vou colocar cari ali e no grupo eu vou colocar método cari. Ó. E manda executar. Quer ver, ó? Olha lá o que ele diz, ó. Ah, tá. Pode ser também. Tudo bem. Depois eu falo uma coisinha. Posso mandar executar ou não? Porque assim, ó, tu tem aqui a configuração. Na configuração, gente, ele pode escolher automaticamente um teste, tá? E o programa, eu já fiz testes assim, sabe? Para ver se ele escolhe o teste correto. E ele escolhe o correto. Quando me pergunta como, tá? Mas ele escolhe o correto. Ele consegue entender aquelas informações e escolhe o correto. Tá? Então, tu não quiser clicar aqui, tu não clica, porque ele vai fazer para ti. Eu, particularmente, gosto de customizar. Customizar, então, tu vai escolher o teste. Tá vendo aqui, ó, se eu clicar escolha automaticamente, ele vai escolher. Tu manda executar e deu uma bola. Então, não precisa nem vir aqui. Customizar. Ah, eu quero fazer aqui um Kruskal. Comparações pairwise, comparações, né, vão ser em pares. Tá bom. E aí a gente manda executar. Então, tu vai, objetivo, não mexe. Nos campos, coloca os campos de trabalho, que no caso, cari e método cari. E na configuração, customiza pedindo Kruskal-Wallis, né, on way. E aí já tem aqui as comparações pairwise. Dá, ó, executar. Vocês vão ver aqui, vai ficar colorido agora. Pelo menos o meu aqui vem colorido agora. Olha ali, ó. E o mesmo valor que a gente encontrou ali, tá vendo? Olha ali, ó, 0016, ele encontrou também 0016. Entendeu? Então, tu vê que não, eu posso ir por lá ou por aqui. Mas você sabe que 0016, que é o que apareceu aqui, ó, olha ali, ó. Ó, executei, apareceu esse cara aqui. Só que ele, sozinho aqui, ele me diz que tem diferença, mas não me diz aonde ainda. Sacanagem, eu quero saber aonde que está essa diferença. Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês. Clique 2 vezes na parte interior da tabela. Clique 2 vezes na parte interior. Aqui, ó. Está aqui na parte interior. Clica 2 vezes. Clique, clique. Espera um pouquinho. Aparece isso aqui. Olha aqui. Aqui é aquele gráfico que a gente teve agora há pouco, lembra? Do teste de normalidade. O gráfico é igual. 30 pessoas, 10, 10 e 10, 10, 10 e 10, não necessariamente precisa ser igual, viu? Mas foi. A estatística teste, grau de liberdade, 2, também não vai interessar, mas significa que quando eu tenho 3 métodos, o grau de liberdade é 2, quando eu tenho 4 métodos, o grau de liberdade é 3, é sempre n-1. E aqui o que interessa é esse cara aqui. Pô, mas esse cara é igual aquele, de novo? Sim, ele aparece isso aqui. Só que agora, olha o que eu escrevi lá para vocês. Ó, apareceu isso aqui. Então, olha ali, ó. Vem aqui, ó. Vem nesse lugar. Visualização e mude para comparações em pairwise. Então, vamos lá, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá vendo aqui embaixo? Visualização de teste amostras independentes. Clica ali e comparações pairwise. Olha ali. Ah, agora sim, gente. Eu tenho a tabela dos deuses aqui que eu preciso. É essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui que eu preciso. Essa tabela é a que vai aparecer nos trabalhos? Não, não vai aparecer no trabalho. Vai aparecer na minha conclusão. Ó, então, essa tabela eu preciso, porque o que fez essa tabela ali? Vamos olhar aqui, que aqui está maiorzinho. Ele fez o seguinte, gente, ó. Comparou o método A com o B e disse que o método A não tem diferença significativa do método B.
O método A com o método C não tem diferença significativa também. Já entre o método B e o método C, existe uma diferença significativa. Então, ele estava me dizendo que tinha diferença, ele só não estava me dizendo aonde que essa diferença se encontrava. Tá? Então, o que a gente fez aqui na conclusão? Essa é uma conclusão mais chata, mas está aqui. A gente comparou a quantidade de cáries, foi utilizado um teste post-hoc para comparar os valores, né, observados em cada par, beleza? Utilizando a correção de Dan, né? Verificou, então, haver diferença estatisticamente significativa entre os métodos A e B e C. Pronto, não é verdade? Teve, né, diferença entre os métodos A, B e C, só que ele não estava me dizendo aonde. Então, eu peguei o P daquela primeira tabela lá, aqui, ó, tá vendo? Ou daquela lá, coloridinha, tanto faz. E agora sim, ó, eu notei que tem diferença. O teste pós-hoc, gente, é um teste a posteriori, ou seja, depois de dar essa conclusão, eu vou continuar. E nesse teste pós-hoc, a gente viu que não tem diferença entre todos. Só existe diferença entre os métodos B e C. Não há diferença entre os métodos A e B, P igual a 1, olha ali, tá vendo? Ó, A e B, P igual a 1, e nem entre o método A e C, em que P igual a 0,116. Então, quer dizer, é um método um pouco mais complicado, tá? Mas é um método muito interessante, tá? Quando vocês colocam isso numa tabela, normalmente a gente coloca umas letrinhas em cima dos números indicando aonde que ocorreram as diferenças. Neste caso, eu colocaria que só teve uma letrinha aqui, colocando, sei lá, uma letrinha no B e uma letrinha no C, né? A letrinha que tem que ser igual, ou númerozinho, né? 1 e 1, significa que no método B e no método C, onde tem números iguais, é onde teve a diferença significativa. Tá? É um pouco chato isso aqui, mas esse é o caminho que a gente adota, tá? Bom, aí, gente, a gente passa para um outro teste, chamado teste de ajustamento do Q², tá? Ele é um teste, gente, muito interessante, mas ele tem que ter, de preferência, uma quantidade muito interessante de dados, tá? Tu não consegue fazer com uma quantidade muito pequena de dados. Então, isso aqui foi um trabalho que foi feito com o pessoal ali da enfermagem. Eu peguei só um pedaço, tá? Eles tinham uma tabela bem maior, que é o tipo de parto, trabalho de parto e o sexo da criança. Tipo de parto, vaginal cesárea, 1 e 2. Trabalho de parto, teve ou não teve. Masculino para 2, feminino para 1, tá? Então, aqui a gente tem um banco, né, de dados aqui. Vamos ver como é que eles se comportaram lá. Então, aqui eles, ó. Aqui, ó. Ó, fez cesárea, teve trabalho de parto, precisou, sim, sexo da criança masculino. Vaginal, sim, masculino. E assim vai indo, todas as criancinhas estão, todas as mulheres e crianças, né, o sexo e os tipos de parto e o trabalho de parto estão aqui relacionados. Muito bem, dá para notar que todas as variáveis aqui, tanto tipo, quanto trabalho, quanto sexo, são variáveis nominais. Então a gente sabe que não vai dar para aplicar nada de Kruskal, teste T, teste Wilcoxon, Mann-Whitney. Por quê? Porque são testes que se aplicam para dados numéricos. Agora, o que a gente quer saber não é se tem uma diferença, se tem uma associação. É diferente um pouquinho, né? Se tem uma associação. Então, eu vou fazer duas perguntas aqui. Uma delas é extremamente ridícula, mas eu vou fazer, tá? Que é, acho que onde é que está a pergunta ali? A primeira pergunta: será que existe uma associação entre o tipo de parto e o trabalho de parto? Essa é uma pergunta que a gente pode responder. E a outra pergunta seria: será que existe uma associação entre o tipo de parto e o sexo das crianças que vão nascer? É meio que óbvio que essa segunda pergunta aqui é não, né? Não tem nada a ver. O sexo da criança foi definido 9 meses antes do tipo de parto, né? Ah, na hora o cara, não, eu quero fazer cesárea. Ah, então cesárea vai nascer um homem, mulher. Não, já está definido. Mas é para mostrar o que isso, como é que a gente faz. É muito legal isso aqui, quer ver? Vamos lá, eu gosto muito do teste Q², é um teste muito interessante, mas é muito importante que a gente tenha uma boa quantidade de dados, tá? Senão realmente às vezes não é legal. Então olha aqui, gente,
Tipo de parto e trabalho de parto, né? Então, vamos lá. Vamos lá. É tipo de parto, trabalho de parto que ele quer, vamos ver. Isso, ó. Tipo de parto contra trabalho de parto. Então, vamos lá. Então, o que a gente vem aqui? A gente vem analisar, a gente já fez isso na aula passada, ou retrasada, a estatística descritiva e tabela de referência cruzada, tá vendo? Tá. Na linha e na coluna, a gente vai colocar o que tu achar melhor. Tá? No caso, eu vou colocar... não sei o que eu coloquei, para dar igualzinho ali. Tipo de parto eu coloquei na linha, tá? E trabalho de parto eu coloquei na coluna. Onde é que está o trabalho de parto? Ali. Beleza. Pode ser invertido? Pode. Não tem problema nenhum isso aqui, tá? Tu vai definir o que tu quer. E aqui, nas estatísticas, eu tenho que clicar aqui. E pedir para ele fazer o Q quadrado. Tá vendo ali, ó? Q quadrado. Pim, cliquei ali. Beleza. Manda continuar. Aí, o seguinte. Eu posso parar aí? Posso. Mas eu tenho uma coisa muito legal que ele vai me informar, que são esses percentuais aqui. A gente já falou sobre isso na primeira aula. Então, a gente vem nas células e vocês vão pedir percentual ou na linha ou na coluna. Depende do que vocês querem concluir. Eu posso fazer os dois para vocês, vamos ver o que vocês acham. Eu mando continuar e dou OK. Vou fazer mais uma outra depois, tá? E apareceu essa tabela aqui e essa tabela aqui debaixo. Então, as duas eu vou pegar e vou botar aqui no meu trabalho. Então, aqui está a primeira tabela que a gente conseguiu lá, dizendo o seguinte, ó, trabalho vaginal, 10 tiveram trabalho de parto, 1 não teve. Já cesárea, 8 tiveram trabalho de parto e 21 não tiveram, tá? Muito bem, então total de 29, total de 11, aquela história toda. O que interessa para nós é esse cara que está aqui, ó, esse cara que está aqui, que é o mesmo que deu lá, tá vendo? Ó, 000, deu aqui 000. O que significa quando dá 000? Então, significa que existe, ó, uma associação, que antes a gente falava que existe uma diferença significativa entre dois grupos, eu não posso falar que existe uma diferença significativa, né? Eu não tenho resultado aqui, aqui eu não tenho média, aqui eu não tenho mediana, existe uma associação entre parto, tipo de parto e trabalho de parto. Aí eu pego o Q quadrado dele, xzinho ao quadrado, é um xzinho mais estilizado, 12,92, e P eu coloco menor que 001, porque eu não posso colocar 000, né, gente? Não pode mesmo, tá? Então, se tu quer responder só isso, tá bom, beleza? Tá resolvido. Agora, notem o seguinte, é muito interessante que a gente conclua algo mais, né? Que não fique somente nessa conclusão. Então, a gente pode notar o seguinte, ó, das mulheres que fizeram parto vaginal, 91% precisaram de trabalho de parto. Meio que óbvio isso, mas vamos lá. E as que fizeram cesárea, de todas que fizeram cesárea, apenas 27% precisaram trabalho de parto. Então, existe sim uma associação entre o tipo de parto e o trabalho de parto. As mulheres que fazem parto vaginal precisam mais trabalho, tem maior percentual de trabalho de parto do que as mulheres que fizeram cesárea. Ponto. Então, está respondido e a gente consegue concluir, certo? Então, tu escreve dessa maneira, ó. Vamos ver o que eu escrevi aqui embaixo. Das gestantes que fizeram parto vaginal, 91% precisaram de trabalho de parto. Enquanto esse percentual ficou lá embaixo para as que fizeram cesárea. Pronto. Então, tem uma associação, sim. Tem uma associação. Significa dizer que quem vai fazer parto vaginal, há uma tendência de precisar um trabalho de parto. Já quem vai fazer uma cesárea, há uma tendência de não precisar. Então, tu vê que tem uma associação entre essas duas variáveis, tá? Se ela é lógica ou não, né, gente? Bom, aí a gente eu não tenho nem como falar, né? Só posso mostrar os números que aqui estão sendo representados, tá? Agora, olha a pergunta mais ridícula da face da Terra que eu vou fazer. Será que existe uma associação entre o tipo de parto e o sexo das crianças? Se a mulher optar, não, eu quero fazer um parto vaginal. Muito bem. Ah, então vai nascer menino.
Ah, não, mas agora eu escolhi que eu quero mudar. Ah, então vai ser menina. Não, mas eu quero mostrar para vocês como é que se faz. Então, agora é tipo de parto e sexo das crianças. Então, vamos olhar, para mostrar para vocês o que é ter uma diferença e o que é não ter uma associação, tá? Não é diferença. Descritiva, tabela de referência cruzada, tipo de parto eu vou deixar, óbvio, e vou tirar aqui e vou colocar quem? Sexo das crianças que vão nascer. Não preciso mexer mais nada, estou pedindo aqui quadrado. Na célula, não preciso mexer nada, é linha, tá bom, linha. Ok. E aí eu vou pegar essa coluna e essa coluna aqui, tá bom? Vou olhar lá. Tá ali, essa coluna não, essa tabela e essa tabela. Olha ali, gente. Deu 0,927. É quase 1 essa coisa aqui. Significa dizer que não tem, e se quiser falar 10 não tem associação, tá? Fala mais 500 vezes, não tem. Então não existe uma associação estatisticamente significativa entre o tipo de parto e o sexo da criança, ou seja, tu não vai definir o sexo da criança pelo tipo de parto. Tu não consegue fazer isso aí, porque não tem, tá? Agora, olhem o porquê que não tem, aí a gente mostra. Ó, das que fizeram parto vaginal, 36% nasceu meninas. Das que fizeram cesárea, 37% nasceram meninas. Ou seja, o percentual, gente, é praticamente o mesmo. Então, tu vai me dizer que tem alguma associação? Não tem. Ah, mas poderia ter? Aí que entra o detalhe. Se eu tiver uma pequena quantidade de dados, pode até chegar numa conclusão, né? Que é errônea, por sinal, né? Agora, a gente tem que ter uma quantidade bem interessante de dados, quando a gente tem variáveis qualitativas, né? Então, tá aí, ó, mostra claramente que o percentual que tinha, viu? Vamos voltar ali só para mostrar o percentual? Olha aqui deu 90 e aqui deu 30, vamos arredondar, tá? 30, 90, 30. Meu Deus, diferença incrível. Aqui deu 36, 37. Quer dizer, não existe, né? Como mostra aqui que não tem. Então, era uma pergunta boba, mas uma pergunta para vocês entenderem o que significa ter ou não ter uma associação. Outra coisa importante que você tem que ler, embora muitas vezes a gente passe desapercebido, é essa que tem aqui embaixo, tá? As literaturas falam em 20%, tá, gente? Mas uns livros falam em 25%. Então, quando tem uma pequena quantidade em uma célula, tipo, aqui tu tem uma pequena quantidade nessa célula, não é legal tu ter uma pequena quantidade aqui. Por isso que é bom tu ter o quê? Um N maior. Tu ter um N maior. Mas 25% é aceitável. Quando tem aqui um percentual tipo 40, 50, 35, já não é legal vocês pegarem esse resultado aqui. Vocês têm que pegar esse aqui, ó, chama-se teste exato de Fisher. E aí vocês vão ver aqui esse carinha aqui, significância exata bilateral, 2 lados. Então, vamos pegar esse cara aqui, tá? Então, se aqui desse 45%, tudo bem, pegaria isso. Só que tem um detalhe. O teste exato de Fisher, ele não aceita quando tu tem três respostas para uma variável. Só pode ser tabelas do tipo 2x2. Então, é muito perigoso. Eu já tive exemplos em que a gente tinha lá normotenso, hipertenso e hipotenso. E aí aí tinha uma pequena quantidade tinha umas células aqui que eram pequenos valores aqui. Eu disse, não, tem que juntar. Tem que juntar e deixar em duas respostas apenas. Normotenso, hipertenso e sei lá, entendeu? O que juntaram lá? Quem era normo e quem não era normo. Ponto. E acabou. Entendeu? Porque do jeito que está, não dava para a gente responder. Então, às vezes, a gente tem que muito juntar as respostas. Tem gente que faz assim também, é muito interessante, ó. Já aproveitando aqui e falar. Querem fazer um Q quadrado, saber se escolaridade tem a ver com... será que tem alguma associação sexo com escolaridade? Que pergunta, né? Mas vamos lá. Sexo com escolaridade. Sexo só tem masculino e feminino, tudo bem. Mas escolaridade, a pessoa coloca. Primeiro grau incompleto. Primeiro grau completo. Segundo grau incompleto. Segundo grau completo. Gente, se tu quer fazer uma coisa dessa, tudo bem, mas que tu tenha 2.000, 3.000 pessoas para compor o teu trabalho. Então, e normalmente não tem, né? Nos TCCs, o que acontece? As pessoas vêm com um N muito baixo. Então, quando vem com essas... Primeiro que eu já peço de antemão, tá?
Não fica abrindo demais. Tu começa a abrir demais a coisa. Incompleto, completo. Cara, põe 2 classificações e deu pra bola. Entendeu? Tipo, superior e não superior. Ou ensino médio para cima e para baixo, sei lá. Entendeu? Então, quer dizer, não comece a abrir demasiado. Se tu abrir em 3 ou 4 e der essa informação aqui embaixo, 45% das células tem contagens baixas, menores que 5, tu não vai poder usar o teste. Não vai poder usar esse aqui, e esse aqui nem vai aparecer, porque esse aqui só aparece quando a tabela for do 2x2. Só pode ter 2 respostas. Então, pensa bem na hora de montar o banco, se vocês vão fazer uma análise com várias respostas, você tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? É um teste legal, tá, gente? É um teste legal, bem interessante ali. Gente, na parte de correlação e regressão, eu vou falar na parte de correlação bem rapidinho, tá? A correlação, basicamente, eu também preciso uma grande quantidade, eu vou fazer uma correlação aqui ridiculamente pequena, tá vendo? Ó? Eu tenho apenas, sei lá, 10 pacientes, e da idade e colesterol. Com esses 10 pacientes, a gente consegue identificar que, à medida que a gente aumenta a idade da pessoa, o colesterol dela está aumentando também, tá vendo? Ó? Idade baixa, colesterol baixo. Idade média, colesterol médio. Idade alta, colesterol alto. Então, isso é uma tendência que a gente vê. Agora, tu tentar chegar numa conclusão com 10 pacientes é bem complicado das pessoas acreditarem naquilo que tu está falando. Então, o ideal é que tu tenha, logicamente, uma quantidade maior de dados. Então, sempre pense em buscar uma quantidade interessante. A gente fez um trabalho uma vez com uma professora aqui, que, por sinal, agora passou num concurso, está aí fora, trabalhando aí na Federal, e ela teve lá na parte de biomedicina, farmácia e tal, e ela teve, a Luciane, ela teve um N de 578 para fazer uma correlação. Gente, os gráficos ficaram lindão, lindão, lindão. Sabe? Imagina tu colocar aqui, gente, 578 pontinhos que nem esse aqui. Aqui só tem 10. Agora só imagina colocar. E ela mostrava exatamente o comportamento, cara, das variáveis, assim, sabe? Porque tinha 578 pontos, né, gente? Pelo amor de Deus, era muita coisa. Bastante coisa, né? Então, como é que a gente faz isso aí, né? Existem, então, dois tipos de correlação. Correlação de Pearson, quando forem os dados normais, ou correlação de Spearman, quando os dados forem não normais. À medida que a gente se aproxima de 1, a correlação é forte. À medida que a gente se aproxima de 0, a correlação vai ficando fraca ou até nula, sendo 0, logicamente. Como é que a gente identifica? Isso aqui é uma correlação perfeita, óbvio, né? Mas nunca isso vai acontecer na área da saúde, obviamente que não, né? Isso é uma correlação maluca, né? Dá para ver que os pontos estão loucos aqui dentro. Então, tu tem uma correlação, não digo que é 0, mas tem uma correlação muito próxima a 0. Aqui tu tem um comportamento muito claro, que é um comportamento crescente, e os dados estão bem concentradinhos. Então, aí tu tem um R mais alto, né? E esse aqui tu tem uma análise que os dados estão crescendo também, mas aí já não é tão assim como o outro, e aí o R já é mais baixo. E aqui está esculhambado de novo, né? Então, tu tem um R0, ou, logicamente, muito próximo a 0. Então, quando tu tiver os dados normais, tu vai trabalhar com o coeficiente de correlação de Pearson. E quando os dados não forem normais, o coeficiente de correlação de Spearman. Tá? Então, a gente tem aí um exemplo que é idade e colesterol. Então, tudo bem, a gente vai lá no nosso banquinho, tá? A gente verifica aqui a idade. Onde é que tu tá a idade e colesterol? Aqui, ó, a idade e o colesterol, essas duas variáveis aqui. E aí eu vou pedir para fazer o que em primeiro lugar? Normalidade, obviamente, porque eu não posso de maneira nenhuma saber o que eu vou aplicar. Então, vou lá na análise descritiva, explorar, tira aqui as caries, tira o método e traz para lá anos e colesterol, né? Os dois na mesma caixa, são dois dados numéricos, né? E dá ok. Espera um pouquinho. Aqui tem, se tu quiser saber a média, né? Tem uma média de 42 anos, o colesterol uma média de 2,1 e tal, mas o que interessa para nós está aqui embaixo, e é esse quadrinho que aqui está. Tanto idade quanto colesterol são duas variáveis ditas que provêm de uma distribuição dada normal. Maravilha.
o que significa dizer que eu já sei qual teste que eu vou usar. Eu vou usar o teste de, vamos olhar aqui, normal, Pearson, se fosse não normal, Spearman é igual no sentido do desenvolvimento, mas é um ou outro, né? Tu não pode querer aí trabalhar com os dois. Tu pode até pedir para calcular os dois, mas não tem fundamento, tem que usar um só e tem que usar aquilo que é correto, né? Depois, então, tu vem aqui, tu vai vir aqui, ó, analisar, correlacionar, bivariada, papapá e tal. Então é bem tranquilo aqui. Vamos olhar lá. Vamos aqui em analisar, correlacionar, bivariada, nós temos duas variáveis apenas, né? A gente tem aqui o quê? Idade, né? Anos e colesterol. Coloca ali colesterol. Maravilha, os dois aqui na mesma caixa. E aqui vocês têm, ó, pode ser Spearman, né? Ou pode ser o Pearson. Então a gente optou pelo Pearson, porque optou não, foi escolha devido à normalidade. Aí colocamos aqui o OK, espera um pouquinho, e me deu esse resultado aqui de 4. Vamos olhar lá? Esse quadro aqui. Gente, me deu um R muito bom, um R muito forte, quase 1, né? E um P extremamente significativo, né? Que é menor que 0,01. Então, o coeficiente de correlação nosso, ele é 0,96, indica uma alta correlação entre as variáveis, então eu posso, então, garantir para vocês, à medida que a pessoa aumenta a sua idade, nós temos também um aumento na taxa do colesterol. Vê, como é que a gente pode mostrar isso graficamente? Bom, se quiser graficamente, para mostrar isso que cresce, né? A gente vem aqui nos gráficos, caixa de diálogo legada, e pede para fazer aqui embaixo dispersão de pontos. Pede aqui uma dispersão simples, tá? Como definir, e aqui tu vai colocar anos em uma... Anos, por exemplo, vamos colocar no X, pode ser no Y, não tem problema, e colesterol no outro eixo. Tá? Eu vou fazer bem rapidinho aqui, dá para a gente mudar algumas coisas, e aqui vocês notam claramente que à medida que a gente aumenta a idade das pessoas, o colesterol delas aumenta também. Se a gente tivesse os dados muito esculhambados aqui, o nosso R, então, seria um R provavelmente fraco, tipo um 0,200, 0,300, né? Que daí seria um R fraco, né? Olhando ali a nossa classificação, aqui, ó, né? E aí a gente não pode chegar e concluir, né, que a idade tem alguma relação diretamente ou inversamente proporcional ao colesterol. A gente não poderia chegar nessa conclusão, tá? Então, como a gente tem um R positivo, outro detalhe, que às vezes ele pode ser negativo, tá? Se ele for positivo, esse R, significa que aumentando um, aumenta o outro. Se for negativo, a gente conclui que aumenta um, diminui o outro, tá? Então, a gente pode ter negativo sim, obviamente que sim, né? Então, tem casos ali que a gente tem respostas com R negativo. Agora, vou dizer para vocês, a correlação, gente, para a gente conseguir boas correlações, realmente, o N tem que ser muito grande para que a gente tenha correlações legais, porque na área biomédica, a gente vê cada coisa assim, a gente vê uma idade de uma criança com colesterol muito alto, né? A questão lá, a alimentação dela, né? Tem um colesterol muito alto, e pessoas talvez com mais idade têm um colesterol muito mais baixo que aquela criança. Então, tu vê que tem variação muito forte. Se a gente tem poucos dados, essa variação a gente consegue e vai distorcer os nossos resultados. Agora, quando a gente tem um N grande, esses detalhezinhos que acontecem, uma criança tem um colesterol alto, 1, 2 ou 3, de um idoso tem um colesterol baixo, que se cuida, ou toma remédio, sei lá, ele vai se perder, mas é porque eu vou ter lá 2.400, 500, 600 mil dados. Então, é por isso que a gente diz que quando eu tenho um N baixo, uma correlação, a gente, cara, é difícil conseguir correlações boas. Então, é costume, nas análises ali, o pessoal assim, eu queria que a correlação fosse legal, não sei o que e tal e tal. Mas não dá. Gente, já é 8h35, meu Deus, como passa. Bom, gente, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui, tá? Eu vou parar aqui a apresentação, logicamente perguntando para vocês se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, tá? Então, assim, gente, ó, eu quero primeiro agradecer, logicamente, o convite, tá?
de conversar com. Eu pedi, não. Tô aí? Tô falando? Agora voltou, Oi. mas tinha travado. Oi, gente. Ouvindo. Ué? Gente, vocês estavam me escutando, né? Gente. Oi. Não, prof. Toca Ah, ficha, tá. Clândio. Tudo certo. Olha ali, cara. Eu aí, cara. Tô aqui curtindo uma Apareceu no aula, baita finalzinho aí, seu aula, Vitor. eterno aluno. Baita aula, bah, sempre bom revisar. Ah, Parabéns. cara, se tu me deixa mal com esse comentário aí, cara. Cara, tu sabe Não, por mas quê? é bom O para seu os Vitor alunos. falou ali. Nossa, Tá por Deus, escutando, Vitor? uma aula, eu acho que eu levei várias aulas durante a graduação para entender o que estava sendo falado. Muito bom mesmo. Agora trancou de vez o Clândio. Bem na hora dos elogios, ele não escuta. Mas, pessoal, acho que vocês estão aprendendo bastante coisa, hein? Muito bom, muito prático, assim, abre os horizontes, né? Deixa eu aproveitar. Era para ter mais gente na aula, não, gente?